Meus queridos, estamos de volta aqui no nosso curso de resolução de questões do Exame da Ordem, FGV, na nossa querida e amada matéria de Direito Tributário. Para os que me conhecem e não me conhecem, meu nome é Rafael Novaes e seguimos com nossas gravações de questõezinhas aí, visando prepararmos aí para a nossa primeira fase do exame da OAB. Os mesmos comentários feitos nas questões anteriores eu repito aqui com vocês. Ou seja, a maioria das questões que envolvem o nosso tema prezam pela mera literalidade dos dispositivos. Nós estamos ainda resolvendo o exame 2010.3 e nessa próxima questão que nós vamos observar, veremos uma situação relacionada à responsabilidade pela aquisição de um bem imóvel. Ora, já havia dito questões anteriores que esta responsabilidade na aquisição de bens imóveis estaria regida pelo artigo 130 do Código Tributário Nacional. Esse artigo 130 vai determinar que, adquirindo um bem imóvel e tendo este bem imóvel débitos tributários, notadamente relacionado aos impostos, taxas e contribuições de melhoria, o adquirente, quem compra esse imóvel, vai estar também comprando esses débitos tributários, salvo duas específicas exceções. A primeiríssima dessas exceções seria prevista no próprio caput do artigo 130 do Código Tributário Nacional. A parte final desse artigo 130 vai dizer que essa responsabilidade por débitos tributários do imóvel não é aplicada se for constada no título, se constar no título a prova da quitação dos tributos. Ora, lembre-se que para o direito civil, a modificação da propriedade de um bem imóvel, por exemplo, opera-se com a mera tradição. Já bens imóveis, a lei determina um rito especial relacionado à solenidade de transferência do título no cartório de registro de imóveis. Então, se é feito nesse cartório de registro de imóveis a transferência e nela consta expressamente a quitação de débitos tributários, evidentemente que, neste caso concreto, quem adquire não adquiriria os débitos tributários. A outra exceção estaria relacionada à previsão do parágrafo único do artigo 130. Esse parágrafo único do artigo 130 vai falar sobre a possibilidade de aquisição em asta pública, o bom e velho leilão. Então, quando se adquire um bem imóvel em asta pública, no leilão, não será o adquirente responsabilizado pelos débitos tributários daquele imóvel anteriores à sua aquisição em asta pública. Então, essas seriam as duas exceções. Regra, adquirir o bem imóvel, adquire os débitos tributários dele. Exceção, quando constar no título a prova da quitação ou quando essa aquisição for em asta pública. Entendido esse resumo geral da previsão do artigo 130 do Código Tributário Nacional, vamos à leitura da nossa questão. Então, diz assim: determinada pessoa, havendo arrematado imóvel em leilão judicial, ou seja, asta pública, ocorrido em processo de execução fiscal para a cobrança do IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, venha a sofrer exigência pelo saldo devedor da execução não coberto pelo preço da arrematação. Essa exigência é, então lembre-se mais uma vez, repetindo aqui, a regra seria a previsão do artigo 130 do CTN, no caput, que vai falar que também adquiriria os débitos tributários do imóvel. Por outro lado, temos como exceções a prevista na parte final do artigo 130, bem como a previsão do parágrafo único desse mesmo artigo 130. Quando constar no título a prova da quitação, no cartório de registro de imóveis, ou então quando estiver adquirindo em asta pública, que disse a vocês que seria o bom e velho leilão judicial. Portanto, observem que essa questão estaria justamente tocando na exceção à responsabilidade pelos débitos tributários do imóvel no momento da aquisição. Entendido isso, vamos para as alternativas. Letra A. Legal, pois o arrematante é sucessor do executado em relação ao imóvel e, em sua pessoa fiscal, ficam subrogados os créditos dos tributos incidentes sobre o mesmo imóvel. A alternativa
Errada. Por quê? Porque, nesse caso, essa aquisição foi efetivada em asta pública e seria, então, uma exceção a essa responsabilidade. Nesse caso concreto, meus queridos, a responsabilidade permaneceria com o antigo proprietário do imóvel. Talvez vocês tenham um melhor entendimento quando entendemos a nossa linha do tempo em relação ao direito tributário, iniciando com a hipótese de incidência, o fato gerador, o lançamento tributário, a certidão de dívida ativa e vindo então posteriormente com a execução fiscal. Ora, existindo execução fiscal, o juiz mandará penhorar bens do executado, ou seja, aquele que praticou o fato gerador. Dentre esses bens, poderíamos ter um bem imóvel. Então, essa asta pública vai ocorrer quando, penhorado um bem, o real contribuinte não paga, vem outro e adquire esse bem em asta pública, o bom e velho leilão. Então, nesse caso aqui, ele só vai responder pelos débitos tributários relacionados ao montante que ele arrematou e não a algum saldo devedor. Supondo, então, que nesse fato gerador aqui, o lançamento tenha se operado no valor de R$80 mil. Ora, se o sujeito arrematou por R$60 mil, o dinheiro, abatendo-se o que foi devido na operação, o que era devido na execução, ficaria ainda um débito de R$20 mil que não foi pago. Esse valor aqui não será cobrado do novo adquirente em asta pública, não. Esse valor permanecerá sendo devido pelo real praticante do fato gerador, pois nesse caso a aquisição foi feita em asta pública e então não estaria recebendo também, em outras palavras, não estaria tendo por sucessão os débitos tributários daquele imóvel. Então não é a alternativa A. A alternativa vai dizer que a exigência desse saldo devedor é ilegal, pois o crédito do exequente se subroga sobre o preço da arrematação, exonerando o arrematante, ou seja, aquele que adquiriu na asta pública, quanto ao saldo devedor. Então, essa é a nossa alternativa, a alternativa da questão em comento, e que vai trazer como previsão o artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Próxima alternativa vai dizer, seria legal, pois o valor pago pelo arrematante não foi suficiente para a cobertura da execução. Tudo bem que não foi suficiente, mas o arrematante não poderia ser responsabilizado, porque esse caso é uma exceção. Então, se não houve saldo suficiente, que vá à Fazenda Pública atrás do real praticante do fato gerador à época e cobre dele o que não foi alcançado pela asta pública. E, por fim, ele vai dizer legal, pois a arrematação não pode causar prejuízo ao fisco. Ora, nesse caso aí, acarretaria sim, por se tratar de uma exceção. Bom, realizados os comentários bem objetivos sobre essa questão, mais uma vez, ressalto a vocês uma leitura obrigatória. Ora, se nós já incluímos na nossa leitura obrigatória o artigo 132 e o artigo 133 do CTN, que fala da sucessão empresarial, também quero que vocês adicionem agora o artigo 130 e o artigo 131 do Código Tributário Nacional. O 130 vai falar de questões relativas aos bens imóveis, que foi objeto da nossa questão. O 131 vai falar de bens móveis no inciso 1 e no inciso 2 e no inciso 3, questões relativas à sucessão causa-mortes. Entendendo, então, que essa questão abordava o conhecimento sobre a sucessão tributária, mais em específico sobre bens imóveis, bastaria a mera leitura do artigo 130 para responder essa questão sem maiores dificuldades, tá bom? Então, fica aí a dica a vocês. Aguardo vocês na nossa próxima questão. Não saiam daí.